ao pastorado, eu propus no meu coração jamais descer as águas do batismo sem ter, no mínimo, um filho meu na fé para ser batizado por mim. E Deus está me honrando nesse aspecto. Então, a título de introdução, para ser bem rápido, eu gostaria de estar trazendo brevemente, mas vamos orar antes? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, eis-nos aqui, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. O Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Não somos nada diante do Senhor, ó Deus. E por nós mesmos, nada temos a oferecer. Mas a Tua graça tem sido abundante sobre nós. E é o Senhor quem nos usa. E neste momento eu te peço, ó Deus, que ao abrir da minha boca, a palavra do Senhor flua ao coração dos irmãos de cada pessoa que aqui está, ó Deus. E assim eu abençoo a Tua igreja para receber a palavra do Senhor. Amém? A título de introdução, meus amados, eu gostaria de estar trazendo 2 esclarecimentos importantes sobre o batismo, para que possa ficar bem claro, principalmente na vida daqueles que irão descer as águas do batismo daqui a pouco. Mas não é uma palavra apenas para eles, é uma palavra para a igreja. E o primeiro esclarecimento que eu trago aos irmãos é que o batismo é, na verdade, um ato de obediência. A ordem do Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de subir, a ordem dele para a igreja foi exatamente essa, que nós fôssemos evangelizando as pessoas. Por onde quer que fôssemos, nós precisávamos evangelizar as pessoas. E não apenas evangelizar essas pessoas, mas precisávamos também batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sou muito adepto das pessoas que fazem uma oração normal do dia a dia e usa a Santíssima Trindade no final para validar a sua oração. A ordem de Cristo para nós é que a nossa oração tem que ser feita no nome dEle. Foi Ele que adquiriu toda a autoridade para que em nome dEle nós pudéssemos, inclusive, nos dirigir ao Pai. Mas o batismo não. O batismo Ele deixou bem claro para nós que o batismo ele precisa sim ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De forma que o primeiro esclarecimento que eu trago para a igreja nesta noite é que o batismo é um ato de obediência. E nós estamos aqui para obedecer uma ordem clara e inequívoca de Jesus no que diz respeito ao batismo. Mas o batismo, em segundo lugar, um segundo esclarecimento aqui, o batismo também é um símbolo de morte para o pecado, conforme nós vimos em Romanos, de morte para o pecado e de ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo tem esse simbolismo, porque na verdade tudo que nós vamos fazer aqui é um simbolismo. E não tem nada de extraordinário nisso que vamos fazer aqui. O que vamos fazer aqui é simplesmente porque houve uma decisão de coração de cada pessoa que vai descer as águas do batismo em receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E como consequência desse ato, Ele quer confessar diante de todos vocês. E é interessante que esta confissão aqui, que os nossos batizandos farão aqui, é uma confissão que não é feita apenas para a igreja como testemunhas do que eles estão fazendo aqui, mas é uma confissão também que ecoa no reino espiritual.
é uma confissão também que ecoa no reino das trevas, porque é uma pessoa que foi selada pelo Espírito Santo, que é diferenciada de todas as demais pessoas que estão aí no mundo, que ainda não alcançaram esta salvação em Cristo Jesus. De forma que esses dois esclarecimentos é de extrema importância. O batismo é, na verdade, um ato de obediência que nós fazemos. E até que o Senhor venha, assim como a ceia, que é a segunda ordenança de Jesus para a sua igreja, até que Ele venha, nós sim estaremos batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu gostaria bastante rápido de trazer 3 elementos essenciais que nos fazem entender com mais clareza esta cerimônia do batismo. E o primeiro elemento que eu trago aos irmãos nesta noite é o significado do batismo. Significado do batismo. Para entendermos o significado do batismo, é necessário pelo menos 2 esclarecimentos de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que nós acabamos de ler. Primeiro, morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. No versículo 3, o apóstolo Paulo é claro em nos afirmar que nós fomos batizados na morte de Cristo. Nós fomos batizados na morte de Cristo. E nós estaremos mostrando isso aqui simbolicamente, como isso acontece na vida daquele que realmente nasceu em Cristo Jesus, passou pelo processo do novo nascimento. E o processo do novo nascimento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra nos ensina, que não é aquele nascimento simplesmente da vontade da carne e do sangue, não, é um nascimento depois que se passou pelo processo do nascimento da vontade da carne e do sangue. Agora, a pessoa ao receber Jesus, ela passa pelo processo do novo nascimento, ela recebe a Cristo e é um novo nascimento, porque ela recebe o Senhor em sua vida. E então, consequentemente, o próximo passo é o batismo. No versículo 4, nós vemos também que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, temos que andar em novidade de vida. E nós sabemos que, a partir do novo nascimento, nós já começamos a andar em novidade de vida. Mas a partir do batismo, a pessoa que desce as águas do batismo, ela estará fazendo a confissão pública dela, de que ela realmente andará em novidade de vida, porque se trata de uma nova criatura em Cristo, criada em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Para a glória do Pai. E no versículo 5 também, diz que nós fomos unidos com Cristo pela morte, e também os seremos unidos a Ele à semelhança da sua ressurreição. Versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. E isso ficará bem evidenciado aqui, no momento em que o indivíduo, em que o batizando, será imerso por completo nas águas, e ao sair das águas, é uma representação dessa ressurreição pela qual Cristo passou. Ficou 3 dias no ventre da terra, mas a terra não foi capaz de detê-lo. O túmulo não foi capaz de detê-lo, e ao 3º dia Jesus ressuscitou. Da mesma forma nós faremos aqui também, nós enterraremos o velho homem, para ressurgir das águas o novo homem criado em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Como Cristo foi crucificado, o nosso velho homem, com Cristo foi crucificado o nosso velho homem,
devendo assim o corpo do pecado ser destruído. Por isso, nós não podemos mais servir, versículo 6, nós não podemos mais servir o pecado como escravos. A partir deste momento, o pecado precisará ser na nossa vida um escorregão, uma casca de banana colocada por Satanás no nosso caminho para escorregarmos, e às vezes por um momento de falta de atenção, de descuido, às vezes nós escorregamos. Mas quando isso acontecer na vida daquele que verdadeiramente nasceu de novo, a luz do Espírito Santo, lá no subconsciente da pessoa, precisa acender para avisar: você pecou, você errou e precisa se consertar diante do Senhor, precisa ajoelhar-se diante do Senhor e pedir perdão dos seus pecados. E se de repente o Espírito Santo te convencer de que esse momento não foi suficiente, certamente Ele vai te mandar procurar o seu discipulador para que você confesse o seu pecado, porque muito pode por sua eficácia a oração dos santos em favor de nós. Amém? Glória a Deus. Esse é o significado do batismo. Mas, além do significado do batismo, outro elemento que nós temos, a importância do batismo. A importância do batismo. Eu costumo dizer para as pessoas, quando estou evangelizando, que o passo mais importante da vida dela é o momento em que ela entende o plano de salvação. E naquele momento, ela toma a decisão. E não é uma decisão movida por sentimentos. É uma decisão movida pelo novo conhecimento, pelo conhecimento da salvação que a pessoa passa a ter no momento em que nós ministramos a palavra para ela. E eu costumo dizer para as pessoas que na verdade, essa decisão é a mais importante na vida da pessoa, porque é o momento em que acontece, ou deveria acontecer, o novo nascimento na vida da pessoa. Mas não justifica alguém que verdadeiramente recebeu Jesus não querer descer as águas do batismo, porque a descer as águas do batismo, ser batizado, é uma consequência natural na vida daquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele precisa aprender a desejar ardentemente, fazer a confissão pública, que será feita aqui, nesta pia, ou nesta piscina batismal. Ele precisará fazer essa confissão pública, para mostrar para as pessoas que ele é realmente uma nova criatura, criado em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Duas circunstâncias evidentes aqui. O batismo é um passo importantíssimo na jornada espiritual. Porque é através do batismo que cada batizando confirma a sua fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora. É através do batismo que a pessoa vai estar dizendo: eu sou inteiramente e somente de Cristo. É através do batismo que a pessoa vai estar dizendo que, a partir daquele momento, ela vai estar envolvida mais do que nunca com a obra do Senhor, com a obra do Senhor, que é personificada na vida da igreja de um modo geral, nas atividades da igreja de um modo geral, porque ele passou pela obra da redenção,
E então ele faz essa confissão, de forma que o batismo é um passo de extrema importância na jornada espiritual de qualquer um que verdadeiramente nasceu de novo. O batismo é também uma outra importância do batismo, que é um testemunho público da fé em Cristo Jesus. É aqui, nesse momento, que é dada a oportunidade à pessoa de fazer esta confissão pública, e ela vai estar dizendo para a igreja que ela vai, a partir do batismo, estar andando em novidade de vida, porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E por último, veremos também o batismo como um símbolo. O batismo como um símbolo. A simbologia do batismo é que, na verdade, é o que, na verdade, nos identifica com Cristo, nos dois aspectos da sua vida. Nos identifica com Cristo na sua vida terrena e também nos identifica com Cristo na sua vida de glorificação. De glorificação. O desejo de todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo precisa ser sempre imitar a Cristo em todo o curso da sua vida. Em todas as situações da sua vida, a pergunta precisa ser feita: em meus passos agora, o que faria Jesus? Porque o seu desejo passa a ser servir a Cristo de verdade e com toda a força da sua alma. Mas também simboliza a vida do Cristo glorificado. E quem de nós aqui, que nascemos verdadeiramente de novo, não almejamos o corpo glorificado que nós teremos na eternidade, um corpo que não terá limite de absolutamente nada, porque não será um corpo corruptível, como é o corpo que nós temos aqui hoje, que é um corpo corruptível, um corpo que será comido por verme lá embaixo na terra. É um corpo corruptível. O corpo glorificado é aquele corpo que nós teremos, igual ao corpo de Jesus, quando estava lá no Monte da Transfiguração, que ele deu aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, é isso mesmo? Deu a eles a oportunidade de ver uma pequena fagulha da sua glória, do seu corpo glorificado. É mais ou menos aquele corpo do tipo do rosto de Moisés, quando desceu do Monte Sinai, que as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés, porque o seu rosto brilhava, era algo glorificante, vamos dizer assim. Quem não almeja um corpo igual a esse, o símbolo da morte e ressurreição? Aliás, eu gostaria então de estar mostrando aos irmãos que os dois principais símbolos que existem no batismo. E o primeiro símbolo é o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. É o símbolo da morte e ressurreição. A imersão em água é o símbolo do sepultamento. Quando nós imergimos completamente a pessoa nas águas, é, na verdade, o símbolo do sepultamento de Cristo. Do sepultamento de Cristo. Cristo ficou 3 dias no seio da terra. O irmão Moacir não ficará nem um segundo imergido nas águas. Nem um segundo imergido nas águas. Enquanto que a retirada das águas é o símbolo da ressurreição de Cristo,
quando a pedra do túmulo não foi capaz de detê-lo. E Jesus então ressuscitou. Então esse é o símbolo de morte e de ressurreição. Amém? O batismo nos traz esta simbologia, mas também é símbolo da nossa identificação com Cristo. Pelo batismo, nós nos identificamos com Cristo na sua morte ali na cruz do Calvário. Porque aquela morte, ele não a merecia. Nós sim merecíamos e merecemos a morte de cruz, a morte que Jesus teve ali na cruz do Calvário. Ele não merecia, mas cada um de nós aqui pode ter certeza que nós merecíamos. Éramos nós que deveríamos estar ali na cruz e não Cristo, mas Ele foi ali no nosso lugar. Ele carregou o madeiro pesado sobre si, no meu e no seu lugar. Da mesma forma, nós nos identificamos com Cristo na morte, também nos identificamos em sua ressurreição, quando Ele ressurge das águas. Já falei, quando Ele ressurge das águas, é uma pessoa que está ressuscitando para uma nova vida. Isso é uma decisão do coração da pessoa, de servir a Deus por todos os dias da sua vida. E eu, apesar de ser muito novo, eu já tenho quase 40 anos que sirvo ao Senhor e nunca me arrependi de servi-lo. Já passei por momentos terríveis, difíceis na minha vida, mas nunca desisti do Senhor. Já teve talvez até momentos horríveis de pecado, mas nem o pecado foi capaz de fazer com que eu desistisse do Senhor. E eu sirvo com toda a força da minha alma. O meu amor pelo Senhor é algo extraordinário. E eu tenho tentado passar isso para as nossas filhas, para as minhas filhas, e eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho 2 filhas apenas, que estão aí desbravando o mundo para se darem bem na vida, como eu um dia desbravei também e continuo desbravando. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho 2 filhas que são apaixonadas pelo Senhor, porque aprenderam comigo serem apaixonadas pelo Senhor. Quase 40 anos servindo ao Senhor e eu nunca me arrependi. Pelo contrário, quem sabe, ministrando a palavra a vocês, eu debruce sobre o púlpito e o Senhor me leve. Que extraordinário será morrer pregando a palavra do Senhor. Amém? Para as nossas considerações finais, 2 entendimentos são necessários e esclarecedores. Primeiro, o batismo é um símbolo poderoso da nossa fé em Cristo Jesus. E por último, o batismo é um ato de obediência e um testemunho público da nossa morte para o pecado e da nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa estar abençoando cada um dos nossos irmãos que estarão nesta noite descendo as águas do batismo. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, adoramos e glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque grande é a obra que o Senhor tem realizado na vida desta igreja. Eu quero exaltar e glorificar o Teu nome, ó Deus, por causa do compromisso que o Senhor tem para com esta igreja, para conosco. Ó Deus eterno, e que o Senhor possa continuar nos abençoando tremendamente, ó Deus, e que nesta noite
cada batizando, cada pessoa que estará descendo as águas do batismo nesta noite, possa, Senhor da glória, receber algo muito especial do Senhor. Que novas experiências espirituais o Senhor possa estar dando a cada um destes batizandos, para que eles possam a cada dia ter mais intimidade com o Senhor. E acima de tudo, que a cada dia possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em favor dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém?